Senhor, nós pedimos a tua luz para esse tempo. Pedimos a tua luz, Senhor, para que nada que ainda está oculto em nós permaneça oculto. Que o Senhor traga luz a tudo que precisamos entender e a tudo que precisamos, Senhor, expor diante do Senhor. Traga luz, Senhor, a todas as obras das trevas, a todas as obras, Senhor, malignas, a todas as obras corruptas que muitas vezes nós ou os nossos antepassados cometeram. Nós pedimos que o Senhor nos conduza. Conduza, Senhor, diante de arrependimento. Leva-nos, Senhor, a entender a tua palavra e a ter prazer em obedecer a tua palavra. Tira, Senhor, todos os pensamentos, emoções, sentimentos que produzimos fora da tua vontade. Limpa-nos, Senhor, de todas as maldições. Desativa, Senhor, todas as maldições que operam contra as nossas vidas. Nós nos entregamos, Senhor, a Ti e pedimos que toda desobediência seja quebrada para que a obediência opere no lugar. Bendito é o Teu santo nome e que nessa manhã possamos mais uma vez entender, avançar e proclamar a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Provérbios 3, Provérbios 4. Provérbios 4, na Bíblia, a mensagem. Provérbios 4, na Bíblia, a mensagem diz: Ouça, amigo, estes são conselhos de pai. Prestem bastante atenção e saberão como viver. Os conselhos que dou a vocês são bons e muito importantes. Não deixe entrar por um ouvido e sair pelo outro. Quando eu era garoto e ainda no colo do meu pai, sendo o orgulho e a alegria da minha mãe, com paciência ele me ensinava. Guarde isso no coração. Faça o que eu te digo e viva. Se precisar, venda tudo e compre a sabedoria. Procure entendimento. Não esqueça uma só palavra. Não se desvie nem um centímetro. Nunca ande longe da sabedoria. Ela guarda sua vida. Trate de amá-la, pois sempre cuidará de você. Acima de tudo, alcance a sabedoria. Escreva no topo da lista: entendimento. Agarre-a com firmeza. Acredite, você não se arrependerá. Nunca deixe partir, porque ela fará sua vida gloriosa, cheia de indescritível e maravilhosa graça. Ela enfeitará seus dias com mais beleza. Amigo, aceite meu conselho. Ele dará a você mais alguns anos de vida. Ensinei a você o caminho da sabedoria e fiz um mapa que o leva à justiça. Não quero que você termine num beco sem saída ou perca tempo fazendo retornos inúteis. Apegue-se aos bons conselhos. Não seja relapso. Guarde-os bem, pois sua vida está em jogo. Não pegue o atalho do mal.
Não desvie os seus passos do caminho certo. Fique longe de atalhos. Evite-os a todo custo. Desvie-se deles continuamente. Desvie-se deles e continue seu caminho. Esses primeiros 15 versículos do capítulo 4, o fato é que ele está dizendo para que poupemos-nos de desvios e poupemos-nos de retornos. Essa seria a palavra. Então, como eu disse, os provérbios até o capítulo 11, mais ou menos, ele está apontando geralmente para duas coisas: o buscar a sabedoria e o se desviar da sedução. Esses são os dois pontos que ele coloca e que ele trabalha de uma forma veemente. Então, mais uma vez, vamos entrar em um ponto. Deus fez o homem pleno, Deus fez o homem completo, Deus fez o homem perfeito, Deus fez o homem sem problema, Deus fez o homem hábil para todas as coisas. O problema são os problemas que cavamos com as nossas próprias mãos. Então, assim, de que nos queixamos a não ser dos nossos próprios problemas? Do que reclamamos de não ser das nossas próprias dificuldades? Do que nos questionamos a não ser dos nossos próprios desvios? E por que desviamos, se não for por causa da nossa ignorância? Então, Salomão ele começa dizendo: olha, deixa eu falar uma coisa. Por que você insiste em não buscar a sabedoria? Por que você não insiste em não se tornar uma pessoa sábia? E por que você insiste em continuar fazendo certas coisas que vai te levar para um lugar que você vai ter que retornar de novo desse lugar? Porque são lugares que muitas vezes sabemos que são becos sem saída. Então, por que não gastamos os nossos dias melhorando todos os dias as nossas percepções e fazendo o que é certo? Por que muitas vezes nós pegamos o mesmo caminho de sempre e fazemos, entre aspas, uma queda de braço com Deus? Por que costumamos repetir mesmo os fatos, a não ser... É, é, por que costumamos repetir os mesmos fatos? Porque geralmente a sabedoria não é o nosso alvo. Por isso que ele diz, quando ele estava ainda no colo de Davi, e quando ele era a alegria da sua mãe, quando ele estava ali, se deleitando na sua infância, dentro dos palácios com Davi, Davi dizia algo: eu dou a você conselhos muito importantes. Não deixe entrar pelo ouvido e sair pelo outro. Irmãos, é óbvio que nós temos o costume de sempre pedir a direção de Deus e de fazer com que Deus seja, né, esse esse guia, essa bússola que nos direciona. Mas o fato é que muitas vezes fingimos buscar a direção de Deus, porque porque nos desviamos dos conselhos. Então, o que nós precisamos começar hoje a retornar é fazer com que realmente os conselhos do Senhor sejam o prazer diário da nossa vida. Então, nesses 15 primeiros versículos, ele só está dizendo isso. Meu filho, meu amigo, não ande na ignorância e evite o passo do desvio. Pare com esse negócio de tentar uma vida fácil. Por isso que ele diz,
Não pegue atalhos. Esses atalhos, isso daqui é só perca de tempo. Você vai ter que voltar depois por esse caminho para pegar o caminho certo. Não tem outro caminho a não ser o caminho certo. O resto são atalhos que vão te levar a beco sem saída. Então, o fato é que o primeiro ponto que nós vamos colocar de revisão do nosso coração é todos os atalhos que queremos pegar e todas as vezes que tentamos encurtar o caminho para um lugar. Sabe, existe uma estrada já trilhada. Já cavaram, já construíram uma estrada. Eu estou dizendo de um modo físico. Sabe aquele negócio que já tem uma estrada que te leva a esse destino? Por que você está tentando fazer com que esse destino chegue mais rápido? Então, dentro da libertação financeira, e óbvio que nós estamos falando de libertação, nós estamos falando de conhecer a verdade e renunciar ao engano. Então, dentro da libertação financeira, o que mais nos leva a prejuízos e fracasso? Todas as vezes que nós tentamos fazer algo que vai nos dar retorno rápido. Irmão, não existe um negócio que mais trava nossa economia, causando uma maldição assim, todas as vezes que nós tentamos fazer investimentos rápidos, que nós tentamos fazer coisas que nos dá lucro imediato. Vamos lá. Quem nunca ouviu falar do tal do Telex Free ou dos Mac multinível que você coloca R$ 10 e ganha 2 milhões? Sabe aquela ganância que temos de alcançar um objetivo de uma forma tão rápida? O famoso joga na Mega Sena que amanhã você pode estar milionário, aquele negócio que é uma ânsia do meu coração de sempre fazer as coisas para ganhar rápido ou chegar rápido dentro de um lugar. Isso daqui é o que nos leva a becos sem saídas ou atalhos para o caminho que sempre vai ter que fazer com que a gente retorne ao caminho correto. Então, o primeiro fato aqui, para nós nos arrependermos e revisar o nosso coração, é todas as vezes que eu quis chegar rápido num caminho, sem o processo devido. Ou seja, sem o caminho legal. Sabe o caminho certo? Vamos lá. Qual é o caminho da prosperidade? Trabalho. Tem outro caminho? Não. Qual o caminho da riqueza? Trabalho, investimento, sabedoria. Tem a fórmula do sucesso? Não. O restante disso, irmão, são coisas que agregamos e inventamos e geralmente vamos cair na injustiça. Exemplo do de ontem, de tomar o que não é nosso, de roubar o que é de alguém, defraudar o outro, o engano, a sedução. Geralmente, para as coisas rápidas, nós vamos ter que usar esse subterfúgio. Então, o primeiro ponto é ver se tentamos, ao longo da nossa vida, os caminhos ou os atalhos da vida. E esses atalhos nos levarão a desvio de princípios e caráter. Todas as vezes que eu pego um atalho, normalmente eu vou ter que negociar o meu princípio. E esse é o problema. Todas as vezes que eu quero chegar rápido no lugar, eu vou ter que negociar os meus princípios e valores. Por isso ele diz: ouça os meus conselhos e não deixe que o meu conselho entre no ouvido e saia do outro. Se você tem que buscar alguma coisa, se você tem que se dedicar a alguma coisa, se dedique em ser sábio. Por quê? Porque a sabedoria te levará ao Senhor. Não a sabedoria do mundo, mas a sabedoria mesmo de vida, de depender do Senhor. E isso vai te levar a uma dependência mais profunda do Senhor, a busca mais profunda desse entendimento do Senhor. E isso te levará a um caminho de vida. Veja, o que provoca a insensatez? A morte. Olha o que ele diz: guarde isso no coração. Faça o que eu digo
e vivam. Por que a morte? Agora vamos olhar para um outro lado, irmãos. Quando nós falamos de morte, nós entendemos morte como a ausência da vida terrena. Agora coloca a morte no seu âmbito geral. A morte como um estado, a morte como um ambiente. O que gera ambiente de morte? E se falamos de morte, nós estamos falando de um ambiente infrutífero, um ambiente árido. O que provoca o ambiente de morte, seja na nossa economia, no nosso chamado, na nossa fé, no nosso dia a dia, nosso trabalho, na nossa semente, na nossa família. Ou seja, o que provoca esse ambiente de esterilidade e morte, esse ambiente de improdutividade? Isso é a insensatez. Todo insensato vive caminho de morte. Todo insensato vive caminho de falta de produtividade. Todo insensato, ele vai me levar para um caminho ou um ambiente onde as coisas não frutificarão. Verso 16. Os perversos são impacientes. Não sossegam enquanto não causam problemas. Eles não conseguem ter uma boa noite de sono, a não ser que tenha desgraçado a vida de alguém. A perversidade é o seu alimento e sua bebida. A violência, o seu remédio preferido. Os caminhos dos justos resplandecem com a luz. Quanto mais vivem, mais brilham. Mas o caminho da injustiça é escuridão cada vez maior. O injusto não vê nada, tropeça e cai, mas nem sabe em que tropeçou. Então veja, irmãos, do 16 ao 19, ele começa então a dizer acerca do justo e do injusto, do bom e do perverso. E ele começa dizendo características do perverso: impaciente, causadores de problema, pessoas pessoas ansiosas e que andam em estupidez barra escuridão. Por quê? Quando a Bíblia fala de trevas, muitas vezes nós pensamos de trevas como inferno. Não, trevas, em sua grande maioria, é a palavra ignorância. Quando o meu entendimento não está entendido, logo eu não tenho luz. Porque tudo que nós chamamos de sabedoria e entendimento é uma coisa chamada revelação. E a palavra revelar é colocar luz. Não é isso? Quem dizer que era antigamente, quem tinha máquina fotográfica daquela, né? Tinha aquele filme que tinha que levar para revelar o filme. Então ele pegava e trazia luz, aqueles quadradinhos, trazia a plenitude. Então a revelação é trazer todos os fatos escondidos à luz. Então ele diz que o caminho do justo, ele é luz que brilha e brilha, brilha, brilha até ser um dia perfeito. Mas o caminho do insensato, do injusto, o caminho desses são cada vez mais escuridão. Eles sempre andam em ignorância. São ignorantes, nunca aprendem, sempre repetem o mesmo fato, são cabeça dura. Então, esse fato leva as pessoas a tropeçarem. Então, vamos lá. Obras dos perversos. Impaciente, causadores de problema, não conseguem dormir, no sentido que não conseguem descansar, são ansiosos,
e andam sempre na escuridão. Sempre fazem coisas que não podem ser reveladas. O que caracteriza a injustiça? Tudo aquilo que eu faço que não pode vir para a luz. Isso são injustos. Verso 20. Amigo, ouça bem as minhas palavras, dê ouvido à minha voz. Mantenha esta mensagem à vista o tempo todo. Decore, guarde na mente e no coração. Quem encontra essas palavras vive de verdade. Elas são saudáveis de corpo e alma. Vigie sempre os pensamentos. Deles dependem a sua vida. Não se distraia com conversas maldosas. Evite a falsidade, mentiras e fofocas. Mantenha os olhos fitos à frente. Não se distraia com coisas fúteis. Olhe sempre por onde anda. E que o chão onde você pisar seja bem firme. Não olhe nem para a direita, nem para a esquerda. E fique bem longe da maldade. Então, o capítulo 4 é só conselhos de Davi para uma vida correta. O verso 23 é um verso que a gente tem muito conhecimento nele, de tudo que você tem que guardar, guarde o teu coração, porque deles procede a saída da vida. Né? Veja só, vigie sempre os seus pensamentos. Hoje, que a palavra do Senhor entre nos teus pensamentos. Irmãos, não tem coisa pior. Quando nós cultivamos dentro de nós esses pensamentos. Ele diz, falsidades, mentiras e fofocas, contendas. Então, de novo, falsidade, mentiras e fofocas. Isso vai fazer com que a minha economia sempre esteja travada. Veja o seguinte, irmãos. Vamos para um ponto aqui. Toda a prosperidade ele depende de uma alma livre. Toda prosperidade depende de uma alma livre. Então, veja só. Quando a minha alma, que são os meus pensamentos, já estão caminhando para esse submundo, ou seja, nas dimensões de sepultura, o que vai produzir a minha alma? Os meus pensamentos. São só pensamentos que me levam para os abismos. Não tem nada de bom. O que vai produzir é só coisas falsas, mentirosas e caluniosas. A única coisa que sai da minha vida. Se os meus pensamentos só estão vagando em coisas ruins, em contendas, só sobre os outros, só sobre as conversas alheias, só sobre conversas sem sentido, só sobre as coisas sem sentido da vida dos outros, é óbvio que eu estou em problema. Porque a mente daqueles que estão avançando não estão pensando nas coisas dos outros, mas estão pensando nos projetos e nas propostas que estão caminhando. Estão caminhando sempre voltado, olhando para o Senhor. Sabe, eu sempre digo o seguinte, a vida de alguém travado, eu digo agora todas as vezes que eu vou aconselhar alguém, todas as pessoas que estão travadas, todas as pessoas que estão sempre estagnadas, a conversa sempre vai ser a vida de alguém. Começa a falar, você vai ver que é porque
a pessoa, o fulano, o ciclano, o beltrano, ele está sempre em volta de alguém e sempre em volta de uma ferida. Por quê? Porque nós não estamos vigiando os nossos pensamentos. Irmãos, a minha vida não depende de alguém. A minha vida depende do bom proceder e da sabedoria do meu coração. Todas as vezes que eu estou parado na vida de alguém, a minha vida parou junto com esse alguém. Por isso que ele diz, olhe, olhe, olhe os teus pensamentos. Disseque ele agora. Coloque ele dentro de um microscópio aqui para que você examine ele. O que mais flui dentro de você é acerca de alguém? Você parou. Entendeu? Porque vamos lá, irmãos. Imagine você num carro. E esse carro está você, passageiro, e os de trás, passageiros. E de repente você está a 200 por hora nesse carro. Tem como você estar olhando para o lado e para trás para os passageiros, ver o que eles estão fazendo? É óbvio que não. A única coisa que você tem nessa velocidade é estar muito atento à frente, o que está na tua frente. Agora, olhe, uma pessoa que está parada, ela consegue, então, mesmo no volante da sua vida, parar para conversar e ver tudo o que os outros estão fazendo. O que está fazendo um, o outro, como ele está sentado, o outro, como ele está procedendo, o outro, como ele está agindo. Ou seja, está sempre conseguindo ver o que os outros estão fazendo. Mas quando eu estou andando, principalmente em alta velocidade, não tem como eu me distrair, porque isso pode trazer uma colisão terrível. Então, olhando agora para o nosso dia a dia, se eu estou sempre conseguindo ver o que os outros estão fazendo, é óbvio que ou eu estou em baixa velocidade ou eu estou parado. Porque se eu estivesse realmente prosseguindo a minha vida em passos largos, a única coisa que eu posso fazer é olhar para frente. Por isso ele diz, vigie sempre os seus pensamentos. Não é, eu não olho assim o que eu estou pensando. O fato é, se eu estou pensando, é porque já estou com alerta, entendeu? Eu olho vigiar meu pensamento, peraí, se o meu pensamento está fluindo desse jeito, se a minha vida já está fluindo, olha o que flui dos teus pensamentos. Não fique lutando contra os pensamentos. Observe o que você está pensando. Entende aqui? Vamos lá. Sinais. São os frutos de uma árvore. Não fique lutando contra os frutos. Vai logo para a raiz. Destrua essa árvore. Em vez de você ficar tentando tirar os frutos e jogar fora, por que não cortar a raiz dessa árvore? Ele diz, vamos lá, vigie os teus pensamentos. Que pensamentos? É sempre falsidade, é sempre... Você está sempre pautado em mentiras, em conversas. Você está sempre ligado em fofocas. Você está sempre distraído com conversas maldosas. Você está sempre distraído com coisas fúteis. Gente, como a gente vê... Ah, mas é tão fútil isso, é tão... Tá, mas o que isso daqui agrega na tua vida? Nada. E não sai disso. Às vezes eu fico, né? Eu sou um pouco veemente em algumas coisas. Eu falo, cara, mas para que você vai cultivar isso na tua alma? Por que você vai ficar parado cultivando isso? Sabendo que isso vai te causar uma tristeza lá na frente, te causar uma ansiedade, te causar um problema, te causar uma distração, te causar uma depressão. Para que você vai cultivar esses pensamentos?
Ah, mas apóstolo, eu não consigo sair disso, então, porque essa raiz, essa árvore já está frutificando a tal ponto dentro de você que os frutos são tão diários que você já está sendo inundado com esses frutos. Então, preste atenção, corte essa árvore. Se os teus pensamentos estão nisso, vigie eles e veja o que está. Sim, veja o que está na tua cabeça sempre. Por isso ele diz: mantenha os olhos fitos à frente. Você está em alta velocidade. Você está correndo. Mantenha seus olhos fitos na frente. Não se distraia com coisas fúteis. Então veja só, irmãos. Não olhe para um lado e nem para o outro. Fique longe da maldade. Hoje, então, nós vamos orar. Primeiro, realmente eu tenho buscado ser uma pessoa cada dia mais sábia. Ou a ignorância já foi o meu ponto final? Tá bom aqui. Sou assim mesmo. Nasci assim, cresci assim, vou morrer assim, Gabriel. Será que eu já entrei nessa síndrome? Que tá bom? 2, será que eu já entrei no caminho, o caminho da insanidade ou o caminho da injustiça? Como eu sei que eu entrei no caminho da injustiça? Porque sempre eu ando em trevas. A escuridão faz parte da minha vida. 3, será que eu estou guardando a minha alma, guardando a minha mente, guardando as minhas emoções? Será que você está tendo o zelo de guardar suas emoções? Sabe, irmãos, às vezes eu começo em um ponto, eu começo a pensar em algumas coisas, eu, assim, aí eu mesmo julgo isso, eu digo, tá, mas o que vai me levar a ficar pensando nisso? O que vai me acrescentar, perdão, ficar pensando nisso? Se eu ficar todo o tempo pensando nisso e remoendo isso, isso vai me levar para onde? Para uma vida triste, cheia de problemas, sofrida, tá? O que eu estou buscando para a minha vida? Uma autocomiseração? Um reconhecer que a minha vida não é fácil? Ou eu estou buscando o Senhor e fazer a sua vontade? Entendeu aqui? O que eu estou buscando? Pare e pense hoje, irmão. O que realmente você busca para a sua vida? Que as pessoas reconheçam que a tua vida não está fácil? Tá. E se todo mundo hoje tivesse comiseração de você, dizendo, ó, que vida difícil eu não tenho. O que mudaria na sua vida? Nada. Se hoje todo mundo postasse uma mensagem para você dizendo, ó, que vida difícil. Irmão, uau, que complicado. O que mudaria na tua vida? Nada. Nada. Então, por que eu não vivo buscando sabedoria? Entendeu aqui, quando ele diz busca sabedoria? Irmão, eu tenho que buscar as saídas da minha vida. E eu não consigo sair da minha vida sem atitudes sábias, sem posicionamento correto, sem planificação certeira diante do Senhor. Eu não consigo. Então, o que adianta? O que adianta fazer com que a minha vida, o que adianta fazer com que as pessoas reconheçam? Não, não viva buscando isso. Por isso, ele diz, vigie sempre os teus pensamentos.
Amém? Atitudes corretas. Isso é a busca de sabedoria. Nesses minutos de oração, coloque-se diante do Senhor agora, colocando essa situação, se você tem buscado e ouvido o Senhor, se você é justo ou injusto no teu proceder, e se você está guardando a tua alma de não cultivar as coisas que não compensam. Ele diz o seguinte: evite falsidade, mentira e fofoca. Um ponto que nós não entendemos é, a gente vai ver lá na frente, né? Coisas que o Senhor odeia. E uma delas é que implanta contenda entre nós. Quando ele fala fofoca, contenda, falsidade, mentiras, será que nós não somos um propagador? E nós vamos orar agora como questão financeira. Irmãos, será que nós não fomos alguém que destruímos alguém porque em algum momento propagamos uma mentira, uma falsidade ou uma fofoca? Será que nós não fomos a causa de fazer com que alguém se desse mal porque nós fomos um propagador das fake news? Hoje, vou usar essa palavra, não é nem mentira, é a fake news. Será que nós não fomos alguém que propagamos coisas ruins porque divulgamos informações sem realmente saber se essas informações são certas ou erradas? Isso pode ser imputado como injustiça na minha vida. E a minha vida entra debaixo de uma maldição. Nem pegue aí 5 minutos de oração e se embora.
Vamos estar orando? Irmãos, pense se em algum momento você não prejudicou alguém. Alguém foi prejudicado por causa da tua vida. Já ficou desempregado. Lembra que ele diz que o perverso, ele não dorme senão desgraçar a vida de alguém, se destruir a vida de alguém, às vezes por causa de raiva, de ódio. Você simplesmente colocou a vida de alguém em situações ruins, complicou a vida dessa pessoa. Por aquilo que se imaginou, pensou, por aquilo que se prejudicou, econômico, emocional, porque simplesmente você estava imaginando. Você trouxe prejuízos econômicos no sentido, a gente está falando de libertação financeira, né? Prejuízos econômicos. Alguém perdeu o emprego, alguma coisa nesse sentido. Foi à falência, né? Por causa da injustiça, as coisas que você fez. A gente vai estar orando aqui, nos desligando dessas coisas, amém? Diga assim comigo, meu Pai, aprendemos através da Tua palavra e por isso, nessa manhã, reunidos como igreja, pedimos perdão por todas as vezes que permitimos que os nossos passos fossem iguais aos dos perversos. Por todas as vezes que eu não tive prazer na sabedoria e nem fiz do entendimento algo desejável. Mas deixei com que a minha alma tivesse prazer na maldade e nas coisas erradas. Perdão, Senhor, por achar que a ignorância fosse a meta da minha vida. Perdão, Senhor, por todas as vezes que eu trilhei o caminho da injustiça e que por causa dos meus maus procedimentos, más atitudes, por causa das minhas más condutas, eu trouxe prejuízo a alguém. Eu prejudiquei a vida, o trabalho, a economia. Por todas as vezes que eu fui um agente da injustiça e não fui sábio em desviar do caminho da injustiça. Pai, perdão por todas as vezes que eu quis acelerar o meu processo. Por todas as vezes que eu quis chegar em um lugar sem estar pronto para esse lugar. Isso fez com que eu tirasse pessoas qualificadas e também prejudicasse a vida daqueles que dependiam do que eu fazia. Perdão, Senhor, por andar na escuridão que é o caminho da perversidade. Perdão, Senhor, por não vigiar os meus pensamentos.
por deixar com que a minha alma andasse por esses lugares sem limite, por não colocar um freio nos meus pensamentos, por deixá-los fluir livremente, sem ponderar os caminhos que ele está fazendo, por deixar com que as minhas emoções, os meus sentimentos, fluíssem nos rios da amargura, por permitir que dentro da minha alma eu cultivasse as mentiras, o engano e as fofocas. Senhor, eu peço perdão por ser um depósito das fofocas, mentiras e de pensamentos malignos. Por deixar com que essas águas imundas afluíssem dentro de mim, se abrigassem dentro de mim. E isso causasse morte em todos os meus projetos. Mas eu peço a tua ajuda agora, Senhor. E seca todas essas águas impuras que se acumularam dentro de mim. Essas águas infernais que se acumularam na minha alma. Pai, que o Senhor venha a trazer a liberdade, águas puras e santas, que é a tua palavra e a tua sabedoria. Se eu prejudiquei alguém, Senhor, eu peço perdão e peço que o Senhor restitua a essa pessoa um bom procedimento e restitua a essa pessoa o lugar que ela está. Perdoa-me, Senhor, pela ignorância, insensatez, tolice, que eu permiti que a minha alma ficasse. Que a luz da tua palavra ilumine os meus passos, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Pai, ao comermos e bebermos juntos como irmãos, esses dias que estamos passando, anunciamos a tua morte até que o Senhor venha. E anunciamos que em ti estamos fixados, não mais ninguém. Perdoa-nos, liberta-nos e nos traga paz e prosperidade ao comermos e bebermos. Nos aliançamos no sangue de Jesus e na vida do Cordeiro em nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Come e beba em nome de Jesus. Amanhã nós vamos fazer uma renúncia. Essa renúncia vai estar aberta no YouTube. Então, para quem está assistindo no YouTube, essa vai ficar fechada, até por causa que quando a gente faz essas coisas, né, hoje tem essas as diretrizes, né, quem pode falar certas coisas. Então, no canal do YouTube mesmo tem um convite lá, tá, o link do grupo para falar. Então, amanhã não tem capítulo 5, amanhã a gente só entra realmente numa pauta de arrependimento acerca das maldições
que podem travar a nossa economia. Amém? Deus abençoe. Em nome de Jesus. Você já ceiou. O Senhor te abençoe aí. Amém? Shalom, shalom.